Somente os que já viveram momentos calmos de reflexão interior ou foram marcados por frustrações, insucessos ou desarmonias e se sentiram levados a refletir longa e seriamente sobre por que a vida deixa tanto a desejar, irão escolher este livro para ler. Aqui está a minha experiência, e por ela ter me levado a escrever este livro, apenas aqueles que viveram algo semelhante e foram provocados pela mesma questão vão se interessar em ler mais para descobrir o que eu descobri e como isso me beneficiou. Muitas vezes tive motivos para ficar insatisfeito com o modo de vida que eu levava, a ponto de pensar e refletir silenciosamente sobre a possibilidade de encontrar uma saída. Longos períodos de sucesso e felicidade seguidos de insatisfação e infelicidade levaram-me a períodos cada vez mais longos e frequentes de introspecção, reflexão e contemplação da vida e do que ela significa. Numa dessas experiências, não posso afirmar que ouvi uma voz, mas tive a nítida impressão de que algo me dizia: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Devo admitir que essa foi uma experiência surpreendente porque até então eu não estava totalmente familiarizado com a Bíblia. Ela não havia sido uma companheira diária, mas somente uma leitura ocasional. Com o passar do tempo, outros pensamentos dessa natureza foram surgindo e comecei a perceber que nas Escrituras aprendemos: não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, no sossego e na confiança está a vossa força. À medida que as passagens se desdobravam e se revelavam, fui levado à maior de todas as experiências na qual o grande Mestre, Jesus Cristo, ensina que se permanecermos na palavra e deixarmos a palavra permanecer em nós, daremos frutos abundantemente e que, na verdade, o prazer de Deus é que prosperemos e frutifiquemos. Mas para isso devemos lembrar sempre o que nos diz a Bíblia: habite em mim, que eu habitarei em você. Habite no Verbo e deixe o Verbo habitar em você. Habite em Deus. Viva, se mova e tenha o seu ser em Deus. Busque-o enquanto pode ser encontrado. Aos poucos me dei conta de que as Escrituras revelam ao mundo que o homem cujo fôlego está nas narinas, o homem separado e apartado de Deus, não tem nenhum valor, pois ele não é nada. Comecei a entender por que Jesus Cristo disse: eu por mim mesmo não posso fazer nada, de mim mesmo não sou nada. O Pai que habita em mim, ele faz as obras. Entendi São Paulo quando disse: eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. E então, compreendi o que faltava em minha vida. Estava vivendo uma vida corriqueira. Tudo o que Deus significava para mim era uma leitura ocasional da Bíblia e uma visita esporádica à igreja. Então percebi que o princípio da vida, o segredo de uma vida feliz, estava em deixar Deus fazer parte da minha consciência, o que Paulo descreve como orar sem cessar. A princípio você pode não entender, porque orar sem cessar ou pensar em Deus tem algo a ver com ser feliz, ser bem-sucedido ou ser saudável. Talvez você nem sequer perceba qual a ligação que Deus tem com os assuntos mundanos. Isso você só descobrirá através de sua própria experiência, porque, independentemente de qualquer testemunho que eu possa lhe dar sobre o que aconteceu na minha vida, ou na de milhares de pessoas a quem transmiti este ensinamento, somente a sua própria experiência o convencerá. Você está lendo este livro por ter sido atraído irresistivelmente para Deus. Há uma compulsão interna para encontrar o que falta em sua vida, aquilo que lhe devolverá seu estado original de harmonia, alegria e paz. O fato de você ter lido até aqui é uma indicação de que isso é o que você está procurando. É o sinal de que você está clamando por plenitude. A partir de agora, sua mente vai se voltar para Deus cada vez mais, até que um dia, mais cedo ou mais tarde, ficará evidente que sua vida só será completa quando vivida em Deus e quando Deus nela vive. Nunca mais você se sentirá separado de Deus, porque nunca mais conseguirá ficar por muito tempo sem trazê-lo para a sua consciência e, de certa maneira, sem nele habitar. Pense por um momento no que acontece na mente da pessoa que acorda de manhã e percebe: sem Deus, eu não sou nada. Com Deus, todos os poderes da harmonia se unem em mim para se expressar. Ou quem medita sobre alguma passagem bíblica como esta: ele cumprirá o que for me dado a fazer.
O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subo ao céu, tu estás lá. Se faço a minha cama no inferno, eis que tu ali estás também. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Imagine o que significa para um executivo saindo do escritório ou para uma mãe mandando os filhos para a escola, saber que eles não estão sozinhos onde quer que estejam. O Espírito de Deus está com eles, e onde o Espírito de Deus está, a liberdade também está. Nunca mais se sentirão sós. Nunca mais pensarão que suas vidas dependem inteiramente do que fazem ou do bem e do mal que os outros possam lhes causar. Lembrarão sempre que Deus está mais perto que a respiração, mais perto que as mãos ou os pés. Há uma presença que vai à frente para aplainar os lugares tortuosos. Uma presença e um poder que lhes preparam o lugar. Jamais estarão separados do Espírito de Deus, enquanto o Espírito de Deus for mantido vivo dentro deles. Você descobrirá que não importa o lugar em que ore, seja em montanhas sagradas, nos grandes templos de Jerusalém ou em qualquer lugar especial. A verdade é que solo sagrado é o exato lugar onde você está toda vez que contemplar a presença e o poder de Deus dentro de você. Isso não significa que não possa continuar a frequentar a igreja ou o templo de sua escolha. Este livro não pretende tirá-lo do lugar em que você desfruta da companhia daqueles que professam a mesma fé que você, nem tem a intenção de lhe sugerir um novo local. A finalidade deste livro é revelar o reino de Deus, mostrar onde ele está e como alcançá-lo. O Mestre disse: o reino de Deus não está nem aqui, nem acolá, mas dentro de vós. Você aprenderá através deste livro que o reino de Deus se estabelece no momento em que se começa a contemplar a presença e o poder de Deus dentro de nós. Deus é. Disso você pode ter certeza. Contudo, isso só se torna verdade na sua vida à medida que você contempla, medita e mantém sua mente firme em Deus, vivendo, agindo em Deus, compreendendo, conscientemente, que Ele nunca o deixará nem o desamparará. A graça de Deus lhe basta, mas ela só tem efeito na sua vida se você a contemplar. Se você vive conscientemente na compreensão de Deus e deixa esse conhecimento habitar sua mente e seu coração, você nunca está só. O lugar em que você está é solo sagrado, pois Deus está sempre com você, o acompanhando e amparando. Toda pessoa insatisfeita, carente e frustrada, algum dia irá em busca do elo perdido para que sua vida seja harmoniosa. Descobrirá a prática da presença de Deus de maneira consciente, habitando em alguma grande verdade central das Escrituras, sejam elas cristãs, hebraicas, hinduístas, budistas, taoístas, muçulmanas. A palavra de Deus foi dada ao homem através de seres iluminados, santos, sábios, videntes, profetas. Precisamos dela, não importa em que idioma, para ter contato com a verdade. Viajo há quase 50 anos e encontro paz, alegria e companheirismo em todos os lugares. Acredito que a razão de eu desfrutar de tão boas experiências em todo o mundo seja porque carrego comigo a grande verdade dada a nós pelo Mestre. Não chamai nenhum homem de vosso Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, que estais nos céus. Essa verdade é o meu passaporte, o abre-te sésamo para a liberdade e a alegria em todos os países, pois onde quer que eu vá, conscientemente, lembro-me de que Deus é o Pai, o princípio criador, a vida de todos com quem entro em contato. Ninguém pode mudar o fato de que qualquer que seja o nome, a nacionalidade, a raça ou o credo, existe somente um Deus, um Pai, e somos todos filhos do único Pai. Mas essa verdade serve apenas àqueles que conscientemente dela se lembram, nela acreditam e confiam. Ao longo de minha vida conheci a abundância e a escassez. Sempre que houve falta de qualquer tipo, plenitude, harmonia, saúde, tudo me foi restaurado através da compreensão de que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um alimento tenho para comer que vós não conheceis. Você já se perguntou o que o Mestre quis dizer com essas palavras? Passei semanas, meses e até anos meditando sobre elas, até que entendi o seu significado. Compreendi que ele estava falando sobre uma substância interior. Não que o pão não fosse alimento para ele, mas se tivesse coisas mais importantes a fazer, ele se sustentava com outro tipo de pão. Após os anos que passei neste trabalho, posso afirmar que a carne, a água, o vinho
e o pão da vida, todas essas coisas se tornam uma experiência concreta exclusivamente através da comunhão interior. Elas não podem ser trazidas do exterior para o interior, nem mesmo a leitura das Escrituras fará isso por você. Somente saboreando a verdade da Bíblia e a interiorizando em meditação, será possível transformar as palavras comuns em palavras de vida, o pão, a carne, o vinho e a água da vida. A verdade espiritual da Bíblia só tem poder quando é trazida para a consciência e nela mantida viva. Não sou eu quem diz isso. Os mestres nos disseram que devemos ficar em paz mantendo nossa mente firme em Deus e que se habitarmos na palavra de Deus e deixarmos que ela habite em nós, daremos frutos abundantemente. A palavra de Deus em forma de água, pão, vinho e carne é o alimento necessário ao fruto que se apresentará externamente como saúde, harmonia e plenitude. O pão da vida, a carne, o vinho, a água são formados dentro de nós através da contemplação de Deus, das coisas de Deus e da palavra de Deus. São formados pela comunhão com o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Hoje, poucas pessoas conseguem passar horas se dedicando à literatura espiritual ou em comunhão interior. Porém, o desejo sincero de conhecer a Deus garantirá o sucesso no caminho espiritual. A mensagem deste livro não é pessoal. É a sabedoria antiga de que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que reviver na sua consciência, isto é, cada palavra e pensamento de Deus guardados dentro de si. Vivamos de acordo com isso. Quando tentamos viver sem Deus, usamos apenas as armas deste mundo. No entanto, quando trazemos a sabedoria antiga para a consciência e a deixamos habitar em nós, nos revestimos com a armadura espiritual, e a única espada de que precisamos é a espada do Espírito, que é toda palavra que procede da boca de Deus. Assim aprendi e assim me esforço para passar a você. Mantenha a palavra de Deus viva em sua mente, em seu pensamento, em sua experiência, e nunca experimentará falta ou limitação. Acredite conscientemente na verdade de que nenhum homem na terra é seu pai. Há apenas um pai, o princípio criador de toda a humanidade cujo amor compreendido permeia todos os homens e mulheres deste mundo. Quando a palavra de Deus é mantida viva na consciência, praticamos os princípios da vida espiritual. Neste livro, você encontrará a exposição desses princípios e verá que, às vezes, me refiro a eles como a letra da verdade. Em si, isso não é suficiente, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Este livro, juntamente com a arte da meditação e vivendo o caminho infinito, revela tudo o que aconteceu comigo em minha jornada espiritual. Não só comigo, mas com todos aqueles que percorreram esse caminho particular como meus alunos ou de qualquer outro mestre espiritual. O segredo do mestre não foi revelado somente a mim. É uma sabedoria antiga, vivida muitas vezes por muitos homens. Mesmo sendo praticada ao longo de todos os séculos, essa forma de vida se perdeu, exceto para aqueles poucos que vivem a vida mística. Os problemas do mundo levam os homens a procurar aquilo que pode restaurar os anos perdidos dos gafanhotos, estabelecendo a paz na terra e a boa vontade entre os homens. Eu encontrei, e neste livro você também encontrará. Segredo de uma vida harmoniosa é o desenvolvimento da consciência espiritual. Nessa consciência, medo e ansiedade desaparecem e a vida se torna significativa tendo a plenitude como tônica. O grau de consciência espiritual é tanto maior quanto mais abandonamos a nossa dependência do mundo externo e colocamos nossa fé e confiança em algo maior que nós mesmos, no invisível infinito que pode superar todo e qualquer obstáculo. Em outras palavras, a conscientização da graça de Deus. O que vai nos ajudar a atingir essa consciência espiritual é uma prática que pode ser realizada durante todo o dia, todas as vezes que o mundo nos bombardear com solicitações de uma coisa ou outra. Para cada uma dessas demandas insistentes, temos a nossa resposta. Não, não, isso não é o que preciso ou quero. Tua graça é minha suficiência, nada mais, nem dinheiro nem fama, só a tua graça. Vamos nos ater a isso firmemente. Aparentemente precisamos de meios de transporte, aluguel, vestimentas, moradia, saúde, mas vamos reconhecer firmemente que a nossa única necessidade é a graça de Deus. Nosso trabalho pode exigir maior força, maior conhecimento ou maior capacidade do que parecemos possuir, ou podem haver maiores exigências feitas sobre nosso bolso do que podemos atender.
Em vez de aceitar essa aparente falta, lembremo-nos destas palavras. Ele cumpre o que é nomeado para mim. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Ou alguma outra passagem bíblica de mesmo teor. Aos olhos humanos pode ser que haja demandas físicas, mentais, morais ou financeiras maiores do que a nossa capacidade de cumpri-las. Mas no momento em que nos voltamos para o Deus que está dentro de nós, reconhecendo que Ele cumpre o que é dado que façamos, Ele aperfeiçoa o que concerne a nós, um peso cai de nossos ombros e o sentido de responsabilidade pessoal acaba. De repente, nos é dada a capacidade necessária, que descobrimos não ser nossa de maneira alguma, é a capacidade de Deus sendo expressa através de nós. De nossa fraqueza vem a força, não a nossa força, mas a força dele, que nos permite executar qualquer obra. Se precisarmos de descanso, nos voltamos para as Escrituras e encontramos: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.